Agora são 8h36 e fazemos contato com a presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Flávia Calé. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Flávia, a gente sabe que a área da educação é uma área bastante conturbada no governo Jair Bolsonaro e o último episódio que tivemos, não o último, na verdade, um dos penúltimos na prática, é a indicação de Benedito Guimarães Aguiar, ele que é criacionista para a presidência da CAPES. Eu queria que você falasse a respeito dessa indicação e também comentasse com os ouvintes, os telespectadores, o pessoal que acompanha a gente aqui no YouTube, da importância que a CAPES tem para a educação brasileira. Então, Glauco, a CAPES, ela é responsável, a gente tem um sistema nacional de ciência e tecnologia que começou a ser montado a partir dos anos 50, né? Muito por reivindicação dos próprios cientistas à época e de algumas entidades que surgiram, né, para organizar essa área dos cientistas na sociedade. E a CAPES, ela é responsável por fomentar a pós-graduação, né? Hoje a avaliação da CAPES, ela é responsável por cuidar da qualidade, pelos critérios de distribuição de bolsa, pelo fomento aos pesquisadores jovens, né, que estão na pós-graduação. Então, a CAPES, ela tem uma importância muito grande nesse sistema, assim como o CNPq tem um papel de financiar grandes linhas de pesquisa, a FINEP, projetos de infraestrutura e grandes projetos também na área de ciência e tecnologia. Então, cada um tem uma função. E a CAPES, ela está vinculada ao MEC, né, justamente porque a pós-graduação está vinculada à universidade. E eu acho que a indicação do professor Benedito, a gente deve, eu acho que na área de ciência e tecnologia, né, os terrabolistas, digamos assim, ainda estão na frente, né? E por mais que você tenha outros adeptos do criacionismo no governo, eu acho que o professor, ele tem uma trajetória acadêmica consolidada, ele foi reitor do Mackenzie, que é uma importante instituição acadêmica de produção científica também, que está na fronteira de áreas como a impressão 3D. Então, eu acho que o que a gente deve desejar ao professor Benedito, né, desejar dessa administração dele à frente da CAPES, é que, primeiro, o respeito ao Estado democrático, a luta incessante pelo financiamento público, porque não foi bom para a gente, né, para a ciência e tecnologia, para a educação, o resultado da discussão do orçamento no Congresso Nacional. Então, eu acho que o que a gente deve esperar do professor Benedito, pela própria trajetória dele no Mackenzie, é que o respeito à ciência, ao método científico ele se dê, porque o Estado é laico, né, e ele é laico para assegurar justamente a liberdade individual das pessoas acreditarem no que quiserem, né? Então, mas o Estado, então, tem essa neutralidade, digamos assim, né? Essa laicidade para assegurar que todos consigam viver bem com as suas crenças, né? Agora, o professor Benedito, ele defende aí a ideia do chamado design inteligente, que é uma roupagem contemporânea, né, do criacionismo, mas e lá no Mackenzie, inclusive, existe um núcleo de estudos que segue essa linha. Mas, Sim. Flávia, uma coisa é fazer isso no Mackenzie, né, que é uma universidade particular, ainda que a gente saiba que aqui no Brasil boa parte das universidades particulares, boa parte não, quase todas recebem subsídios públicos de alguma forma, mas não existe um risco, na verdade, de a gente, de repente, ter linhas de pesquisa financiadas com dinheiro público que justamente aborda essa questão do criacionismo? As PUCs, né, assim como o Mackenzie, são instituições que têm um caráter muito forte religioso, né, mas que conseguem manter uma produção científica de qualidade reconhecida, né? Então, eu acho que esse tipo de questão deve ser, digamos assim, observadas, né? A CAPES tem um conjunto imenso de professores, de pessoas vinculadas às suas áreas, notórios saberes,
que estão permanentemente em trabalho de avaliação, de análise de currículo, né, de cursos, de linhas de pesquisa. Então, eu acho que isso aqui merece, claro, a nossa atenção, mas eu acho que a CAPES tem um sistema que consegue, de alguma maneira, filtrar, né, o que é de interesse público, né, de interesse de todos, e que não são, né, o que dizem respeito a interesses mais específicos. De qualquer maneira, eu acho que o fomento ao conhecimento ele deve ser feito em todas as áreas, né? Obviamente que no período de escassez você precisa priorizar e, sem dúvida, essa não jamais seria uma prioridade, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar vigilante, né? Tem que ficar vigilante, tem que ficar atento. Não é essa tradição do que a gente conhece recentemente do Mackenzie. Todo mundo ficou atento, todo mundo foi procurar informação, inclusive. Mas eu acho que merece a nossa atenção como tudo nesse governo, né? Porque o projeto em curso ele é um projeto de desmonte nacional, ele é um projeto antidemocrático e ele está em curso em todas as áreas, né? Mas eu acho que na ciência e tecnologia, embora seja um lugar que tenham os dirigentes que estão à frente da ciência e tecnologia não tenham força política dentro do governo, que é o caso do ministro da ciência e tecnologia, tem sido espaços assim de diálogo, tem sido pessoas que têm dialogado com a comunidade científica, ainda que não tenha dado respostas, né? Então, acho que a gente tem que, pelo menos, ter como expectativa isso em relação também à administração da CAPES, o diálogo, o debate aberto, franco, e se tudo funcionar na normalidade, a CAPES tem um sistema que consegue filtrar qualquer tipo de distorção nesse sentido. Agora a gente teve uma outra medida também divulgada pelo Ministério da Educação que limita a viagem de servidores ligados à pasta. Um artigo, inclusive, dessa medida limita o número de participantes em congressos nacionais e internacionais. De que forma esse tipo de limitação acaba afetando a comunidade científica, Flávia? Primeiro que ele atinge a autonomia universitária, né? Porque o governo tem tomado diversas medidas para tentar interferir na administração das universidades. Então, essa medida ela vai impactar justamente nas universidades que fomentam, né? Que tem rubricas específicas, que constroem, que financiam mesmo, né? E que organizam, na verdade, esse tipo de agenda, né? Então, o governo, através de medidas administrativas, vai buscando, assim como o Futurice, né, que tenta entregar a administração das universidades a OS, né, a pessoas que não estão necessariamente, né, a empresas ou instituições que não estão vinculadas ao projeto da universidade, à missão da universidade. Eu acho que é um governo de ingerência, né? Um governo de ingerência, e essa é mais uma medida que atinge, né, no caso das universidades, dessa maneira, né, na sua autonomia de decisão e de gestão das suas decisões, né? E isso impacta, obviamente, na comunidade científica, né? A pós-graduação está vinculada, a maior parte da produção científica brasileira está nas universidades. Então, é um prejuízo, né? É um prejuízo. Todas as medidas que o governo tem tomado no sentido de restringir a universidade impactam diretamente na ciência. Agora, falando da questão do acesso ao ensino superior, a gente está tendo, né, uma crise em relação ao Enem e ao SISU. Tivemos aí a presidenta do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, rejeitando na noite de ontem um pedido da AGU para derrubar a decisão que suspende a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Como que você está vendo aí também essa crise envolvendo o Enem e o SISU, Flávia? A gente também entrou com representação junto com a UNE, com a UBS, no sentido de assegurar que esses prazos sejam prorrogados, né? Porque o que o governo fez foi uma responsabilidade. O Enem, ele é o principal mecanismo de constituição de sistema para a educação, né? Você tinha aí tinha educação básica, você tinha os vários níveis da educação básica, federal, estadual, e tinha as universidades muito apartadas, né? E o Enem, de alguma maneira, conseguiu dar essa noção de sistema, né, para o nosso complexo educacional.
e atingir o Enem, né, da maneira que foi feito, né, gravíssimo, com um erro que foi feito, ele atinge também esse grande avanço que foi a consolidação do Sistema Nacional de Educação. Eu acho que foi um erro do governo, né, mas eu acho que eles podem aproveitar isso para, inclusive, ter outras consequências, como rever o Enem, como acabar com esse mecanismo. Eu acho que a gente tem que ter atenção, eu acho que está correto adiar, porque você precisa, de fato, apurar o que está acontecendo, você precisa assegurar equidade, né, a todos os candidatos que participaram no ingresso da universidade, né. E a gente está junto nessa batalha, inclusive, para garantir que o Enem se conclua, ou que seja refeito, ou seja lá qual a saída que vai ser feita, né, ela precisa passar por uma auditoria, a sociedade precisa conhecer qual é o problema de fato, né, para a gente conseguir pensar soluções. Tá certo, Flávia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Flávia Calé.